Bem-vindos ao canal Defensores da Verdade JW, um canal que se propõe a investigar e responder questões que nem a ciência e nem o conhecimento comum conseguem explicar. Dia desses, navegando aqui na plataforma, me deparei com um vídeo que tentava fazer um levantamento das mortes ocorridas no chamado Antigo Testamento, mortes essas provocadas pelo próprio Deus. O vídeo, cujo link se encontra no comentário fixado, calculou um número possível de 24.681.116 mortes, contando com um número relatado pela Bíblia e com um número estimado de outras mortes não citados, como das cidades de Sodoma e Gomorra e do dilúvio global. É digno de nota que, segundo um artigo publicado pela revista Super Interessante, somando-se somente os números registrados pela Bíblia, a cifra cai para 2.270.365 mortes, o que ainda se constitui em um número grande. Lembrando que, desse número, somente 3 mortes ocorreram no Novo Testamento. Na verdade, o que o vídeo queria questionar é o porquê de Deus ter mudado de postura em relação a executar seus julgamentos do Antigo para o Novo Testamento. Mudança essa que os permitiu dizer que Deus, do ponto de vista deles, era cruel e vingativo, e no Novo Testamento passa a ser retratado como compassivo, paciente e amoroso. Para eles, o Deus, que no Antigo Testamento era severo, mudou e se tornou mais tolerante e permissivo no Novo Testamento. Mas será mesmo que Deus mudou? Antes de mais nada, para entendermos as atitudes tomadas por Deus tanto nas escrituras hebraicas, o chamado Antigo Testamento, como nas escrituras gregas, o dito Novo Testamento, vale a pena recordar qual era inicialmente o propósito original de Deus para com a humanidade. Segundo a Bíblia, Deus criou o primeiro casal e os alocou em um lindo jardim ao qual ele deu o nome de Jardim do Éden. Era um lugar fantástico, com uma quantidade e uma variedade enorme de alimento. Ainda havia uma interação harmoniosa entre o homem e os animais que habitavam o jardim. O primeiro casal tinha a perspectiva de viver eternamente, desde que fossem obedientes em sinal de gratidão e afeto pelo seu Criador, que lhes deu a vida em um grande objetivo, o de procriar e encher a terra com sua prole, sujeitando os animais bondosamente e, com o tempo, à medida que fossem se multiplicando, o tal paraíso em que viviam também se expandiria para acomodar a sua descendência, uma raça humana perfeita que viveria em paz e harmonia consigo mesma, com os animais e com o planeta. Porém, como sabemos, não foi exatamente o que aconteceu. O primeiro casal desobedeceu a Deus e se tornou pecador, transmitindo para sua descendência esse traço maldito que vem acompanhado da morte. Porém, Deus não podia aceitar que seu propósito fosse frustrado, pois do contrário ele estaria admitindo que não era todo-poderoso. Isaías 55:11 diz que o que sai da boca de Jeová não volta a ele sem resultado. Portanto, se ele disse que a terra inteira se tornaria um paraíso, habitada por descendentes de Adão e Eva, merecedores dessa promessa, isso haveria de acontecer. Já cedo na história, nós vemos que o homem, em sua maioria, tinha a tendência para praticar o mal. De cara, vemos Caim matando seu irmão Abel por ciúme. E assim, a violência aumentou exponencialmente, e veio acompanhada de opressão e maldade extrema da parte do homem, até que Jeová expressou sua indignação nas palavras registradas em Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Assim, Jeová viu que a maldade do homem era grande na terra, e viu que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era só má, todo o tempo. Era uma época atípica. Anjos rebeldes desceram à terra e promoveram uma violência em grande escala. Violência essa que partia dos filhos gigantes desses anjos e se proliferou por toda a sociedade. Mas nem todos os que morreram no dilúvio morreram por se envolver em violência. Outros morreram por não fazer caso do que Deus dizia por meio de Noé, conforme lemos em Mateus capítulo 24, versículos do 37 ao 39. A Bíblia conta que somente 8 pessoas foram salvas e incumbidas de repovoar a terra. A perspectiva é que agora, em um recomeço, os seres humanos que viessem fossem mais cordiais e compreensivos. Mas não,
Agora, sob a influência dos demônios que passaram a se apresentar como deuses para as nações, o mundo ficou cada vez mais violento e imoral, contrariando totalmente a vontade de Deus para com a terra. Mas Deus continuou agindo para cumprir o seu objetivo. Providenciou um descendente que viria da nação que ele escolheu para ser seu povo, os israelitas. Esse descendente, o Messias, viria com a incumbência de resolver o problema causado por Adão e Eva. Nesse ínterim, Deus teve de executar todos aqueles que se interpuseram em seu caminho, começando pelos egípcios, povo adorador de deuses falsos em oposição a Jeová, além de escravizadores do seu povo. Ali ele matou todos os primogênitos dos egípcios e muitos soldados que perseguiram o seu povo em fuga. Em seguida, matou israelitas que agiram com desrespeito e ingratidão para com ele, o traindo com práticas detestáveis. Já entrando na Terra Prometida, ele eliminou as nações pagãs que serviam deuses cruéis e desamorosos. Dentre as coisas abomináveis que praticavam aqueles povos, relacionamos a prática da feitiçaria, o espiritismo, em que as pessoas pensavam consultar os mortos quando na verdade estavam consultando a demônios que se faziam passar pelos mortos. Além disso, as práticas incluíam o sacrifício humano de crianças no fogo, a prostituição cultual, a idolatria de deuses como Baal e Astarote, e diversas formas de pecado sexual, incesto, bestialidade e homossexualismo. Práticas detestáveis a Deus que facilitaram para que Deus destruísse aqueles povos para dar lugar ao seu povo escolhido. Já na terra da promessa, e até depois do exílio em Babilônia, Deus interveio para proteger seu povo de nações inimigas, o que resultou em mais mortes. Também nesse meio tempo houveram mais mortes do seu povo. Que fique claro que todas as mortes ocorridas foram de pessoas opressoras, violentas e imorais que se interpuseram no caminho de Deus para o cumprimento de seu propósito. Jeová precisava proteger a nação que escolheu, primeiro para cumprir os pactos que fez com Abraão e Davi, e segundo e principal motivo, para gerar dessa nação o prometido Messias conforme o profetizado. Logo, nada, nem ninguém poderia servir de obstáculo para a restauração da humanidade. Já no Novo Testamento, nos deparamos com o cumprimento principal da forma escolhida por Deus para restaurar o seu propósito para com a terra. Com a vinda de Jesus, ele poderia agora escolher pessoas de outras nações para serem seus seguidores, abandonando de vez o povo judeu, um povo teimoso e rebelde que acabou matando seu filho. Não havia mais necessidade de mortes para quem atravessasse seu caminho rumo à sua meta, já que agora sua adoração não precisaria mais de um lugar físico, por seu filho já ter se sacrificado, permitindo assim que fosse aberta a oportunidade do propósito original de Deus. As 3 mortes ocorridas no Novo Testamento foram em decorrência de flagrante desrespeito a Deus. Tais pessoas assumiram posturas ofensivas contra Jeová, merecendo a morte. Mas as mortes de pessoas más não cessaram. Elas só tiveram um intervalo. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 e 8, a Bíblia diz que haverá um dia de vingança da parte de Deus, por meio de Jesus e os anjos, contra as pessoas más. Isso se dará nos últimos dias desse sistema que conhecemos. Dia esse que a Bíblia chama em Apocalipse, capítulo 16, versículo 16, de o dia do Armagedon. Mas não para por aí. O mesmo livro de Apocalipse fala de um dia de 1000 anos, denominado Dia do Juízo Final, ou Dia do Julgamento. E no final desse dia, conforme registrado no capítulo 20, versículos 8 e 9, vemos um número grande de pessoas que serão desviadas pelo diabo, se rebelando contra o povo de Deus. O que acontece com estes? Diz a Bíblia que fogo descerá do céu e consumirá a todos. Serão mortos para sempre. E o relato ainda diz que o número desses é comparado à areia do mar, um número tão grande que, assim como a areia do mar, não pode ser contado. A destruição definitiva dos maus, incluindo Satanás e seus demônios, abrirá caminho para o desfecho daquilo que Jeová pretendia para a humanidade desde o princípio. Uma terra paradisíaca cheia de descendentes de Adão e Eva fiéis, amantes de Deus e de seu próximo, vivendo em harmonia e felicidade por toda a eternidade.
Apenas mais um pouco e os maus deixarão de existir. Você olhará para onde estavam e eles não estarão lá. Mas os mansos possuirão a terra e terão grande alegria na abundância de paz. Sim, para que os bons vivam será necessário a eliminação dos maus, assim como aconteceu com aqueles maus que se interpuseram no caminho de Jeová no cumprimento de seu propósito. Respondendo então à questão levantada pelo título do vídeo. Deus não mudou. Ele sempre foi o pai amoroso preocupado, mesmo com seus filhos maus, a quem ele alimentou e deu água e condição para viver. Óbvio que ele tem preferência por seus filhos obedientes que o amam sinceramente. É por causa desses que ele eliminou as pessoas más que atravessaram seu caminho para atrapalhar seu objetivo virtuoso. Ele deu uma pausa na execução dos maus, mas em breve trará um dia de vingança contra esses e depois, no fim do dia do juízo final, executará todo o restante de pessoas más na terra, incluindo Satanás e seus demônios. Deus não é cruel, sem coração. Ele deu, dá e dará a chance dos maus se arrependerem e darem meia volta. Mas se esses optarem por permanecerem maus, desrespeitando as leis de Deus e prejudicando o seu próximo, esses terão de ser decepados da terra. Sim, para que os bons vivam, é necessário que os maus deixem de existir. Pois, como diz 1 João 2,17, somente quem faz a vontade de Deus merece viver para sempre. É um prazer ter você aqui em nosso canal. Caso queira se aprofundar mais no assunto abordado pelo vídeo, acesse os links abaixo no primeiro comentário fixado. Queremos pedir que deixe seu like caso tenha gostado do vídeo, ou seu dislike se não gostou. Pedimos que emita seu comentário para dizer o que achou do vídeo e o que acha de nosso trabalho na plataforma. Queremos que, se possível, possa se inscrever em nosso canal e que possa divulgar nosso canal em suas redes sociais para que possamos ter um maior alcance. Aproveite para ativar o sininho das notificações para o YouTube avisar quando houver um novo vídeo. Você se interessa por assuntos bíblicos? Gostaria de obter um estudo pessoal com um instrutor exclusivo na hora e local que você indicar? Totalmente gratuito, sem nem mesmo pagar pelo material didático? Se sua resposta for afirmativa, é só acessar o primeiro link do comentário fixado, preencher seus dados na página para a qual for direcionado, que alguém vai entrar em contato para combinar seu estudo. Segue abaixo o nosso endereço de e-mail, caso queira nos contatar. Obrigado e até o próximo vídeo.